Hoje a gente vai mergulhar no universo de um dos poetas mais revolucionários do Brasil, Murilo Mendes. Vamos juntos desvendar como é que ele pegou o barulho da cidade, as ideias da vanguarda europeia e uma visão de mundo completamente única para criar uma poesia que literalmente explode na nossa mão. Para pensar um instante. Quais são os sons que vêm à mente quando alguém se lembra da infância? A sirene de uma fábrica, uma música específica, o barulho da rua? Pois é, para o Murilo Mendes, essa pergunta é a chave, a porta de entrada para o universo dele. O mundo que ele começou a construir, antes de mais nada, pelos ouvidos. Beleza, então qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos entender a paisagem sonora que formou o poeta. Depois, a gente vai conhecer o menino de olho armado. Na sequência, vamos fundo no choque da justaposição, que era a principal ferramenta dele. Daí a gente analisa a linguagem em estado de boom e, para fechar, vamos entender o legado do mundo Minas. Olha, para sacar a poesia do Murilo Mendes, não adianta começar pela página em branco. A gente precisa ir para a rua, sabe? Para Juiz de Fora, lá no comecinho do século XX. Uma cidade que estava assim, pulsando com a modernidade que chegava. Para o Murilo, que ainda era um menino, a cidade não era só o que ele via, era principalmente o que ele ouvia. Era uma verdadeira paisagem sonora. Uma experiência de sons imersiva, muitas vezes caótica. E essa foi a matéria-prima da arte dele. Ele não ficava só ouvindo, ele escutava ativamente o ritmo da modernização acontecendo. E que sinfonia, hein? No livro A Idade do Serrote, ele descreve bem isso. Imagina só a cena. As sirenes das fábricas eram tipo o maestro da cidade. O tic-tac dos relógios marcava o tempo e os gritos dos vendedores se misturavam com o som das árvores. Tudo isso criava uma espécie de tapeçaria sonora que vai aparecer na obra dele para sempre. Tá, mas e aí? Como é que todo esse caos de sons e imagens era processado na cabeça dele? A resposta está na mente de um menino experimental. Uma criança com uma percepção, nossa, totalmente única do mundo. Esse é o Murilo Mendes. Desde cedo, ele era como uma antena, sabe? Captando tudo que era moderno, todas as novidades, os choques, as contradições da época dele. Ele não era, de jeito nenhum, um espectador passivo da realidade. E aqui está o pulo do gato. Ele desenvolveu o que a gente chama de olho armado. Não é um olhar que simplesmente vê, é um olhar que desarma a realidade. Ele pegava o mundo, quebrava em vários fragmentos, como se fosse um quebra-cabeça, e remontava tudo de um jeito completamente novo, crítico, inesperado. Essa era a grande ferramenta dele. E o que armou esse olho dele? Foram principalmente duas coisas. Primeiro, o cinema, com aquela coisa de cortar e montar imagens para criar novas realidades. E segundo, a amizade com o pintor Ismael Neri, que foi o cara que apresentou o surrealismo para ele. Dá para dizer que o Neri entregou a munição que o Murilo precisava para sua revolução poética. Então, com essa paisagem de sons na cabeça e esse olho armado, qual foi a técnica que ele usou para colocar tudo isso para fora? É aqui que a genialidade dele aparece com força total. Ele foi lá nas artes plásticas e importou uma técnica direto para a poesia, a colagem. A ideia é bem essa, pegar coisas que à primeira vista não têm nada a ver uma com a outra e forçar elas a conviverem no mesmo lugar, no mesmo verso. O pintor surrealista Max Ernst, que era uma super influência para ele, definiu isso de um jeito perfeito. É sobre criar um curto-circuito no sentido das coisas. É o choque, a faísca que sai quando duas coisas improváveis se encontram, bem como diz essa citação aí na tela. Um exemplo disso que é brilhante está no poema O Homem Invisível. Ele escreve: "Traga um microfone em minha túnica branca." Pensa bem, um microfone, um objeto supermoderno, tecnológico, do lado de uma túnica branca, uma peça com uma carga histórica, religiosa. Esse choque cria uma imagem muito poderosa, meio esquisita e que a gente não esquece mais. Agora a gente vai ver como essa ideia de colagem não valia só para as imagens, mas para a própria estrutura da língua. Ele levava as palavras a um verdadeiro estado de explosão. O Murilo Mendes colocava a linguagem num estado de boom. É como se ele pegasse o português e esticasse a língua como um elástico, até o limite. As regras da gramática são quebradas, as frases atropelam umas às outras, a linguagem é forçada a gaguejar, a tropeçar, para conseguir dizer aquilo que uma frase normal, certinha, jamais conseguiria expressar. Dá uma olhada nesse trecho. Percebe que não tem pausa, não tem ponto final, é um fluxo de pensamento imitando o jeito como a nossa cabeça funciona, cheio de associações que não são lógicas, são sonoras. Repara como o calor no Senegal vira na cabeça dele calor de Bengala. É a língua viva se transformando ali, na hora. E o mais importante é entender o seguinte, isso não é um erro,
É um projeto. É uma gagueira criadora, como dizem. Ao fazer a língua tropeçar de propósito, Murilo inventa uma forma de se expressar totalmente nova. É quase como se ele criasse uma língua estrangeira dentro do próprio português. Então tá. O que acontece quando a gente junta essa paisagem sonora, o olho armado, a técnica da colagem e essa linguagem em estado de boom? Aí, a gente chega no grande projeto e no legado final do Murilo Mendes. O conceito de Mundo Minas resume a obra dele com perfeição. Ele constrói um mundo inteiro, um mundo universal, cosmopolita, mas sempre partindo de Minas, das raízes dele, da terra dele. O local virá a base para o universal. Essa colagem aqui representa a ideia de um jeito muito visual. A base de tudo, como dá para ver, é o mapa de Minas Gerais. Mas por cima tem um mosaico de referências do mundo inteiro. Rostos, obras de arte, trechos de poemas. É exatamente o universo dele, profundamente pessoal e, ao mesmo tempo, totalmente conectado com o mundo. Resumindo, o grande legado do Murilo Mendes é que ele nos ensina a ver o mundo não como uma coisa pronta, acabada, mas como matéria-prima. Ele mostra que a realidade pode, sim, ser desmontada, questionada e remontada através da arte, através da poesia. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, claro. A obra do Murilo Mendes é um convite para a gente armar o nosso próprio olhar. Se fosse possível pegar todos os fragmentos do nosso dia a dia, os sons, as imagens, as palavras, que tipo de poema maluco e inesperado a gente conseguiria criar?